Bom, pessoal, aqui é Alvino falando, catequista da Catequese com Adultos, da Paróquia São Paulo Apóstolo, e segue aqui, então, os nossos encontros virtuais aqui, da Catequese com Adulto, pessoal que vai batizar, receber a Eucaristia, Crismar e o matrimônio. Aprendemos, então, aqui nos nossos encontros extras, sobre a criação do mundo, a criação do homem, né, Adão e Eva, como que o pecado entrou no mundo, as consequências do pecado, aprendemos sobre o anjo, né, o anjo Lúcifer, que foi precipitado, que foi expulso, né, porque ele queria ser adorado como Deus. Deus expulsou ele, e com ele foi 1/3 da corte angelical, que está no mundo aí para perdição das almas, para atrapalhar a criação de Deus, para atrapalhar nós humanos, atrapalhar a nossa santidade, pois estamos aqui de passagem e devemos ser santos, né? A nossa santidade. E vamos falar, você já vai assistir o filme, vou passar o filme para vocês, mas vamos falar sobre Moisés, um pouco para a gente entender a vinda de Jesus, como que Deus libertou o povo que estava escravo de Faraó. Faraó era do povo escravo, Faraó. Moisés era do povo escravo de Faraó. E houve uma época que o povo estava se multiplicando. Faraó viu que o povo que era escravo estava se multiplicando. E ele não queria essa multiplicação. Então ele pediu para que eles trabalhassem cada vez mais, né, fazendo a palha lá, e para que ficassem cansados e não tivessem tantos filhos. Mas o que acontece? Mesmo o povo trabalhando mais, chegava em casa para relaxar, fazia o quê? Sexo. E cada vez mais filhos. Aí Faraó teve a ideia de pegar todos os recém-nascidos, homem, e matasse. Aí Moisés foi escondido num cesto, e jogaram a mãe dele, colocou ele no rio. E nesse rio estava banhando a filha de Faraó, que viu o cesto, pegou aquela história, levou para casa, cuidou, e ali Moisés ficou 40 anos, estudando, aprendendo, né, vivendo aquelas mordomias todas, mas ele tinha o sangue do povo que era escravo. Tanto é que ele vai lá, uma briga, mata, aí ele tem que fugir, ele foge, aí ele passa mais 40 anos no deserto, vai lá, casa, né, trabalha, passa 40 anos, até Deus aparecer lá na sarça ardente, aquela sarça que queimava e não se consumia, e Deus foi falando com ele, e foi dando as dicas para ele ir falar com o Faraó para libertar o povo. E aí veio o quê? As pragas, né? Deus mandava ele falar com o Faraó, e o Faraó não queria libertar o povo. Então, a primeira praga que Deus mandou para que Faraó libertasse o povo foi as águas corrompidas. Depois as rãs, os mosquitos, as moscas, a mortandade de gado, as úlceras, saraiva, os gafanhotos, a escuridão. E vamos falar hoje, nesse vídeo aqui, para ser rápido, da 10ª praga, que foi a mais importante. Está em Êxodo 11. A gente vai ler Êxodo 11, do 1 ao 7. O Senhor disse a Moisés: mandarei ainda outra praga sobre Faraó e sobre o Egito, e em consequência dela vos deixará partir daqui. Quando vos deixar partir, será definitivamente. Será mesmo expulsando-vos daqui. Dirás ao povo que cada homem peça a seu vizinho, cada mulher a sua vizinha, objetos de prata e ouro. O Senhor fez que o povo ganhasse a favor dos egípcios,
Moisés mesmo era muito considerado no Egito pelos servos de Faraó e por todo o povo. Moisés disse: Eis o que diz o Senhor: pela meia-noite passarei através do Egito, e morrerá todo o primogênito da terra do Egito, desde o primogênito do Faraó, que deveria sentar-se ao trono, até o primogênito do escravo que faz girar a mó, assim como todo o primogênito dos animais. Haverá em toda a terra do Egito um clamor tal como nunca houve nem haverá. Jamais. E como que foi que Deus pediu ali, né? Disse que ia morrer, né? Dessa vez ia morrer, então o Faraó ia amolecer o coração e ia libertar o povo. Em Êxodo 12, vamos ver o que Deus pede aqui para que eles façam aqui. Deixa eu ver se eu marquei aqui para mim. O Senhor disse a Moisés: este mês será vós o princípio dos meses. Ele pediu aqui, ó, Êxodo 12, 1 ali, ó. O Senhor disse a Moisés e a Arão: este mês será para vós o princípio dos meses. Tê-lo-eis como o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: no 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família. Um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão o seu sangue e pô-lo-ão sobre as 2 ombreiras e sobre a verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo completamente com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, queimá-la-eis no fogo. Eis a maneira como comereis. Tereis cingido os vossos rins, vossa sandália nos pés e vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente, é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei através do Egito e ferirei os primogênitos no Egito, tanto os dos homens como dos animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal, de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante e não sereis atingido pelo flagelo destruidor. Quando eu ferir o Egito, conservarei a memória daquele dia, celebrando-o como uma festa. Com uma festa, em honra do Senhor. Fareis isto de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Veja bem, aqui Deus ensina o povo então a fazer o quê? Agora Faraó vai baixar a guarda. Todos que estavam no Egito, os escravos ou não escravos, até o Faraó, deveria, Moisés foi e avisou, matar um cordeiro, macho, sem mancha, ou seja, sem defeito, né? Com o seu sangue passar nas ombreiras da porta, ou seja, passar nos batentes da porta, assim, passar por lá de fora. E comer assado, né, com a cabeça, e não sobrar nada, e assim por diante.
Quem não fizer isso, quando o anjo do Senhor passasse, morreria o primogênito, ou seja, o filho, o primogênito de cada família. Morreria o menino. Aí, tanto do faraó, como do povo de Deus, né, dos escravos ou dos animais. Aí o que acontece? Deus passa, né, o anjo do Senhor passa e acontece tudo isso. Aí morre muitos primogênitos e o faraó com seu filho no braço, o coração dele amolece. E aí ele fala, ele pensa, né? Pô, foi o meu filho. Aí ele pega e pede para que todo mundo saiam urgentemente das terras dele e dê o que eles quiserem. Então o povo sai dali como Deus tinha prometido. Sai com ouro, com prata e vão embora. Então Faraó liberta eles dessa maneira. O que Deus ensina ali? Ele falou que isso é para ser celebrado, né? A igreja celebra. Não é para ser esquecido. Por isso que a gente está falando, é muito importante. Se eu esquecer algum detalhe, alguém pode me corrigir depois. Eu quero fazer um vídeo pequeno. Mas o cordeiro macho, sem mancha, o sangue dele é passado nos batentes da porta e assim por diante. Deus está ensinando que para acontecer aquilo, alguém teria que ser morto, sem mancha, ou seja, totalmente limpo, né? E o que acontece com Jesus lá no Novo Testamento? Sem mancha, sem pecado, novo, Jesus morreu novo ainda, né? Não ficou velho como os profetas, e para salvar o povo. Então, para vocês entenderem como que é a semelhança. E depois que ele veio, Jesus diz, né, eis que renova todas as coisas, não mudou a lei, ele apenas disse que sacrifício e oblações não agradavam ao Senhor, ou seja, Jesus foi o único, o principal sacrifício, né, o seu sangue derramado por nós na cruz, o seu sangue derramado, a sua morte foi para nos salvar, e aí vem a ressurreição. Então, no próximo vídeo, a gente vai estar falando disso. Nós vamos falar da vinda de Jesus, a história de Jesus, né? Como que ele veio para nos salvar, e essa diferença aí. Tá certo que se a gente seguir, ler ali o Antigo Testamento, ali, Êxodo, e ir lá para frente, a gente vai entender que o povo andou muito até a terra prometida. Tem a parte também que eles estão correndo, aí o faraó fica tão puto da vida lá que desiste de ter mandado eles embora e vai atrás para fazer alguma coisa com o povo. Aí o mar se abre, eles passam, aqueles que vão, os soldados, né, morrem na água, porque depois que o povo de Deus passou, as águas se juntaram, e o povo também ficou revoltado porque eles comiam e bebiam, e aquela história toda. É uma história magnífica, né, para a gente ler. Então, leem a Bíblia e o Antigo Testamento para poder entender melhor. Mas esse é o básico, a gente está aprendendo aqui só o básico. Amém? Fiquem com Deus, então. Se tiver alguma dúvida, me perguntem. E próximo vídeo, então, já vai ser com o nascimento de Jesus. Fantástico também. Vamos aprender muita coisa. Estivemos reunidos e vamos estar sempre reunidos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até mais.